Alto? Bom dia. Estamos aqui agora para falar sobre a Faculdade de Letras. Bom, basicamente, vocês podem pensar que letras é estudar simplesmente a língua, as regras gramaticais e ler livros. Será que é somente isto ou tem algo mais por trás? Bom, vamos falar agora com o Bruno Couto. Ele faz Faculdade de Letras na UFRJ e vai falar um pouco sobre esta carreira que muitos acham que é simplesmente ler livros e ficar escrevendo. Mas não é só isso que se trata da Faculdade de Letras, na verdade? Então, a Faculdade de Letras é um grande polo para você que quer estudar a linguagem, as variações linguísticas, até mesmo a literatura. É um curso muito amplo, ele tem vários métodos de estudos, da língua clássica à literatura contemporânea. Tem um grande mercado interno da faculdade, onde você pode desenvolver pesquisas na área da língua, que a gente chama de linguística, ou em estudos clássicos como latim e grego, até mesmo hebraico, e coisas mais contemporâneas e atuais como inglês e literatura. Então você pode estudar tanto a língua atual, como você pode estudar como a língua foi evoluindo, como eram escritos os livros de antigamente, como essa escrita foi se desenvolvendo até chegar à nossa linguagem atual e como ela pode também evoluir para criar novas palavras, mudar a escrita das palavras tanto da nossa língua quanto de outras línguas. Exatamente, a gente não chama mudar as palavras, as variações. As variações das palavras e como acontece esse processo e por que acontece esse processo. A gente na Faculdade de Letras não tem uma abordagem à gramática. Gramática é uma coisa que você aprende do ensino fundamental até o ensino médio. E na Faculdade de Letras você aprende coisas além disso, né? Isso é um conteúdo básico de português que não é visto tanto na faculdade. Então na faculdade você vê mais a literatura em si. Não só a literatura, mas também a variação linguística, que é essa parte do português, de como o idioma ele muda, como, por exemplo, eu conheci uma menina que ela trabalha com o uso do onde, a conjunção onde já perdeu o significado de lugar numa redação. Então hoje em dia ela pode assumir um papel de conectivo sem designar a localidade, né? O local, o lugar. Exemplo, tem pessoas que falam onde, em vez de falar em que, no qual. Só que o onde, se você estudar, o professor de português vai dizer para você que onde é um conectivo, uma conjunção que só é utilizada quando você estiver se referindo a um lugar. Por exemplo, hoje eu comi pipoca onde... Vai se mesar. Enfim, as pessoas sabem. Deixa eu pensar um exemplo melhor. Depois você pode pensar um pouquinho sobre o exemplo, mas basicamente falando, bom, para fazer letras, a pessoa gosta de escrever. Ela tem talento para escrever, gosta de ler. Isso já é o suficiente para que a pessoa possa se aventurar no mundo das letras ou precisa de algo mais do que isso? Então, para você que quer conhecer e pensa em um mercado de letras para uma futura profissão, é um mercado, para isso, você precisa ter gosto de leitura, né? Você precisa ter esse hábito de ler, que é muito importante, e paixão, e lidar com o livro como uma arte, né? Que apesar de se realizar num plano escrito, a literatura nada mais é que arte, como um plano, como uma tela, uma ópera, uma pintura, uma pintura. É que a gente gosta de ler por hobby, mas nem sempre gosta de se aventurar Nem sempre interpreta ele como arte. Não gosta de pegar aquilo e desmembrar, né? Ler por questão de ler, né? Ou escreve por questão de escrever, como este livro aqui, Trajetória Nossa de Cada Dia, um livro feito na maioria de estudantes, não só de letras, como também de física, comunicação social, história e afins. Ou seja, você pode gostar de escrever, pode querer publicar algum conto, alguma coisa, mas não quer dizer que você vá poder se aventurar no mundo da letra. Afinal de contas, como ele falou, você tem que ter paixão e desmembrar, saber lidar como uma arte, e não apenas como um hobby, né? Você pode gostar de pintar como hobby, mas tem que saber tratá-la como arte, não é verdade? É isso mesmo aí, então. Agora vamos falar também agora com a Isabela, que faz espanhol, também na UFRJ, não é, Isabela? Eu.
Isabela, fala um pouquinho pra gente, por que você se aventurou no espanhol em vez de somente português? Porque a galera que geralmente procura a literatura é porque ela não vê uma segunda língua, eu já tenho uma segunda língua fora, e o espanhol era justamente isso. Eu sempre gostei muito, minha família ela tem descendência disso, então já era uma coisa que eu já estava mais acostumada, e eu entrei no espanhol mais por isso, por eu gostar da língua, eu achar que é uma língua bonita, e por questões assim mesmo, não teve nada muito além. Você estuda literatura espanhola também na sua faculdade? Estudo literatura espanhola, tanto da Espanha quanto dos países da América que falam espanhol. Então eu estudo a literatura num geral. E estuda tudo sobre a língua, a evolução da língua espanhola, as variações linguísticas, tudo isso. Você tem foco também no português? Sim, você acaba aprendendo as duas coisas. Você tem que saber consideravelmente português, porque o português não sai do currículo. Eu estudo todas as matérias do curso de letras de português, só não estudo algumas de literatura. Tem gente que fala que o curso de espanhol, o de espanhol, de inglês e o de literatura são os 3 maiores cursos da faculdade de letras pela quantidade de coisas que se tem que estudar. Então eu tenho que estudar a língua que se fala na América, a língua que se fala na Europa, as variações do espanhol, como lidar com uma coisa, com outra. E você também pode trabalhar na área de tradução? Posso. Tradução, interpretação, suporte, essas coisas. Tudo certo. Muito obrigado por vocês dois que participaram hoje aqui da nossa entrevista especial. Ficamos por aqui então com a nossa Faculdade de Letras. Obrigado.